temos a certeza de uma coisa, que Ele é real. E por muitas vezes, Senhor, nós nos esquecemos disso. Por conta do nosso orgulho humano, e achamos que já sabemos demais, e já conhecemos tudo, e na verdade nós não sabemos nem orar como convém. Então nos ensina nesta manhã. A sua palavra, é conhecer a tua vontade, é conhecer o que o Senhor tem para nós. se movia no arraial.
Como João escreveu, pão vivo que desce do céu. Dá-nos a porção de cada dia, Senhor. Como o Senhor Jesus nos ensinou a orar, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Jesus, tu és o pão. Dai-nos esse alimento dos céus. Junto com este pão maravilhoso, dai-nos o teu Espírito, para que possamos ter discernimento do alimento que recebemos. E a importância deste alimento em nossas vidas. E haja em nós um espírito tão temeroso, Senhor, mas não de medo, mas de respeito a essa palavra maravilhosa. Que o nosso coração não se feche, que a nossa mente não se envaideça, achando já conhecer todas as coisas. Não haja em nós um espírito tão falho, Senhor, a ponto de levantarmos e darmos as costas à tua voz. Não sermos precipitados e não adiantado falar, mas que venhamos a esperar o Senhor Jesus terminar e trazer os segredos do céu ao nosso coração, em temor e tremor. Pois tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz nos nossos caminhos. Quem está em ti jamais anda em trevas, que a tua luz nos ilumina. E assim nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Honra, força e domínio estão em tuas mãos. E vamos aplaudir a Jesus bem forte. Seja bem-vindo, Senhor. Amém? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as preparações do nosso coração. Provérbios 16. Vamos falar um pouco do manifestar do Senhor. Acharam? Versículo 1 que diz: do homem são as preparações da onde, igreja? Do coração. Mas do Senhor o que? A resposta da boca. Mas nós vamos aprender juntos aqui que quando há um desejo no nosso coração, né? Vamos falar essa semana toda sobre isso. Quando Deus coloca um desejo no nosso coração, Ele coloca em nós uma vontade, Ele nos dá uma oportunidade de alcançar aquilo. Essa semana toda nós vamos falar de oportunidades. A oportunidade que Deus nos dá quando a palavra nos é aberta. O entendimento é único, igreja. Totalmente único. E o nosso coração começa a planejar. São as preparações. Você começa a planejar uma mudança de vida. Você começa a planejar sonhos, desejos que Ele coloca no teu coração para você. Talvez para os seus filhos. Talvez uma área da sua vida, né? Seja ela talvez financeira. Pastor, eu tenho um desejo no coração forte de trabalhar para mim mesmo. Às vezes trabalhar como é difícil, mas a gente tem que suportar muita coisa. E Deus talvez está te dando esse sonho, mas você não vê a realização, você só vê o sonho. E quando essas preparações vêm, você apresenta ao Senhor, da boca dele vem a resposta. E é por isso, irmãos, que nós jamais devemos virar as costas para o Senhor. Por isso que jamais, na hora que o Senhor estiver falando, a gente deve fechar o entendimento. Eu até falei no culto de quarta, no culto de quarta-feira, né? Às vezes a gente chega na igreja, ou a gente escuta, né, pelo YouTube, ou vai em outra igreja mesmo, e aí vem o pregador e traz um versículo que é bastante conhecido.
Aí automático o coração diz, eu já conheço. Quando você fala que já conhece, você já trancou o entendimento. Por quê? Porque a palavra de Deus se renova todos os dias. Como as misericórdias dele. Às vezes naquilo que você conhece, talvez no seu dia a dia, tem uma revelação que você ainda não conseguiu enxergar. É a resposta que vem de Deus. Às vezes a gente vê, igual eu sempre brinco, né? Às vezes a pessoa tem aquele quadro bonito lá do Salmo 91 na parede. Quem é que em um momento da vida nunca teve um quadro daquele, né? Esse relógio antigo, lembra aquele relógio antigo que tinha por dentro, ou era flores do Dia das Mães, ou era o Salmo 23 ou 91. Foi lá na época no início dos anos 2000 tinha muito desses relógios. A pessoa tem ali. Tem pessoas que têm uma memória tão excelente de gravar mesmo os versículos e guardar ali. E muitas vezes aí vem o pregador, tal versículo. Eu já conheço. Na simplicidade. A pessoa fala, eu já conheço. Ali, sem perceber, o diabo usou ela para fechar o entendimento. E toda vez que o Senhor abre a boca, uma nova revelação, um novo entendimento. E aquela resposta que sai da boca de Deus é a resposta que o nosso coração precisa. Aquele plano, aquele projeto, aquele entendimento fluir de uma tal maneira. Porque as bênçãos que nós tomamos posse, quando elas nos alcançam, ao darmos ouvidos à voz do Senhor, não é só bênção financeira. Quando fala em bênção, a pessoa acha que é só o material. Não. É a bênção espiritual também. Talvez num chamado, talvez num talento, talvez ter um entendimento, uma posse de uma cura, de uma restauração, de uma bênção na família. Não é só financeiro, né? Fala em bênção, é só dinheiro. Não. A bênção de Deus nos enriquece em todos os aspectos. É a resposta de Deus. Então, versículo 2. E todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Porque muitas vezes a gente tem uma intenção no nosso coração, pode parecer até boa. Pode ser um plano, a princípio, até bom. Mas o Senhor que conhece lá na frente. Por quê? Porque muitas vezes, como eu falei durante a semana, às vezes um plano e um projeto que você não põe na direção de Deus e ele ainda não te deu resposta, você vai e executa, pode te afastar da presença de Deus. Vem uma proposta, vamos botar aqui no financeiro, né? Uma proposta de emprego. Aos olhos, nossa, aquilo parece uma maravilha. Mas talvez aquela proposta de emprego pode te afastar de Deus. Uma mudança até de bairro, de cidade, pode te levar para mais longe da igreja. E aí a pessoa, sem o alimento, o que acontece? Enfraquece. Mas aos olhos da pessoa, aquilo ali era uma grande oportunidade. Então é por isso, irmãos, que nós temos que ter a revelação de Deus. Pode parecer coisa simples aos nossos olhos, mas lá na frente Deus vai pesar o espírito, porque aquilo não era a bênção de Deus para nós. Amém? Aconteceu isso comigo uma vez. Recebi uma proposta para assumir uma igreja. A princípio não era para me deixar que eu estava e assumir essa outra igreja. Era para me ajudar lá, porque estava sem pastor, a igreja estava precisando, então eu falei, eu ajudo. Mas aí a liderança pegou e me tirou. A igreja que eu estava e me colocou lá de uma vez. Só que eu fiz assim no intuito de ajudar a outra, mas talvez eu não era pastora para aquele lugar. Irmãos, eu pesei 8 anos lá, sem resposta. Empreendia, tinha tudo para crescer. Não crescia. Coração pesado, irmão. Sabe quando você está num lugar que o coração está pesado? Mas não tem como sair mais. Aí o que eu aprendi? Quando me vier a proposta, Senhor, eu sou para aquele lugar. A bênção do Senhor vai estar comigo naquele lugar. E quando eu falar a tua palavra naquele lugar, o povo vai aceitar a palavra. Hoje eu aprendi, irmãos, mas eu praticamente perdi 8 anos. O lugar não prosperou. Aí veio outro, trocou o salão e tudo e continuou do mesmo jeito. Se a gente não faz as coisas na direção de Deus, não, até mesmo que aos nossos olhos parece uma coisa boa, minha intenção era boa. Era de dar um alimento para aquele lugar, mas não era o projeto de Deus.
Deus tinha um projeto para mim em outro lugar. E aí, irmão, aquele outro lugar não fica suprido, porque era para você estar lá. Então, assim funciona todas as áreas da nossa vida. Se a gente não esperar a resposta de Deus, querido, dá errado. No relacionamento, até mesmo no emprego. Ah, pastor, mas é o emprego dos sonhos. Mas se esse emprego dos sonhos não for o projeto de Deus para você, pode ter todas as oportunidades. Aquilo não vai trazer prazer e alegria para o coração. Pastor, mas é a casa dos sonhos. Se aquela casa for te afastar da presença de Deus, aquilo é a bênção de Deus para você. A gente tem que ficar muito atento. E aí a gente vai praticar isso aqui, ó. 3. Confia ou entregue ao Senhor as tuas obras. Ou seja, entrega para Ele os teus projetos. Senhor, eu tenho esse plano, eu tenho esse sonho, eu tenho esse intuito, eu tenho essa ideia, eu tenho esse desejo. Ele diz aqui, ó, confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão o quê? Estabelecidos. Ou seja, entrega ao Senhor, consagra ao Senhor os teus bens, consagra ao Senhor as tuas ideias, os teus sonhos, os teus projetos, e o Senhor vai trazer uma resposta para você. Aquilo vai estabelecer. Se Ele olhar e ver que aquilo é bênção, meu irmão, pode contar com Deus. Ele vai abrir porta até onde não tem para você. Vai começar a chegar as oportunidades. A bênção de Deus vai te enriquecer no prazer de fazer as coisas. Eu até falei essa semana, né? Que quando a pessoa trabalha naquilo que ela gosta, ela não está trabalhando. Ela está se alegrando. Mas se ela está trabalhando num negócio que ela não gosta, se ela está fazendo algo que ela não gosta, mas precisa de fazer, aquilo traz peso para ela. Traz enfado, traz cansaço. Mas quando ela faz com prazer, meu irmão, uma hora passa que ela nem vê. As situações passam que ela nem sente. As oportunidades chegam, ela olha, glória a Deus. Então vamos ler de novo aí. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão o quê? Estabelecidos. Ou seja, o Senhor vai te dar o avalo de dar certo aquilo que você empreendeu. Salmo 37. E aí a gente começa a enxergar agora Salmos de número 37. É só voltar, tá? Você está em Provérbios, volta atrás a Salmos. E aí a gente começa a se deparar agora com um Deus que está assumindo o controle de um projeto seu. Você imagina que você tem uma obra para fazer e precisa de um engenheiro, de um arquiteto. Deus começa a entrar agora. Ele, ó, deixa que dessa obra eu não tento. Você vai ter o resultado final. Igual pedreiro, irmão. Pedreiro, para fazer uma obra na nossa casa, a gente tem que confiar bastante. Por quê? Porque ele vai entrar dentro da nossa casa. É o nosso sonho que ele vai estar construindo. O arquiteto, o engenheiro. Então, está lidando ali com os nossos sonhos, com as nossas emoções, com a nossa vida. A gente tem que confiar bastante. E aí, quando a gente passa a confiar no Senhor, entrega. Senhor, estou me entregando essa oração. Estou entregando esse plano, esse projeto, essa consagração, seja o que for. Você entrega ao Senhor, aí, meu irmão, ele começa a entrar. E nisso que ele começa a entrar, ele começa a realizar, botar em ação. Salmo de número 37, verso 4. Vamos lá? Salmo 37, verso 4. Que diz assim: deleita-te, ou seja, se alegre. Deleita-te também em quem? No Senhor. Senhor, estou com esse sonho, estou com esse projeto, Senhor, estou com essa ideia. Às vezes no princípio vai ser um pontinho, né? Aquela luzinha no fim do túnel. Mas começa a consagrar a Deus. Senhor, isso é da tua vontade. Você vai ver que aquilo vai começar a ganhar vida. Você vai começar a ter uma ansiedade benigna, não aquela ansiedade que tira sono, que dá aquelas coisas ruins, não, tá? Uma ansiedade boa, de ver logo aquilo acontecer. E aí a alegria vai chegando, ó. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o quê?
o que deseja o teu coração. Senhor, eu só estou com a ideia, mas se for da tua vontade, o Senhor vai executar isso para mim. Se for da tua vontade, Senhor, ninguém me segura. Se for da tua vontade, o Senhor vai trazer bênção para minha casa. Senhor, se for da tua vontade, o Senhor vai trazer bênçãos para o teu reino. Deus começa a preparar tudo tão na simplicidade. Você fica olhando assim, gente, que facilidade. É o que Deus faz. Amém? Verso, entrega o teu caminho ao Senhor. Ou seja, dá o controle. Não adianta você contratar um engenheiro, um pedreiro, um arquiteto e ficar dando pitaco na obra que ele está fazendo. Se você entregou um projeto, deixa ele fazer. Porque não tem coisa pior do que ter alguém especializado para fazer uma coisa e você ficar ensinando. Você nem tem noção do que é e fica ensinando a pessoa. É horrível. Não precisa ensinar Deus a trabalhar. Ele sabe. Se o senhor fizesse tal coisa, não, ele sabe a hora de fazer. Ele sabe com quem que ele vai contar para fazer. Irmãos, o seu sonho é algo tão precioso para Deus, o desejo do teu coração é algo tão precioso para Deus, que Ele não vai levantar qualquer pessoa para te ajudar. Ele vai levantar a pessoa certa e não vai te trazer aborrecimento. Porque a bênção dele enriquece, não traz dor. Não carrega dor. Se aquela pessoa for servir de maldição para você, Deus não vai levantar ela para te ajudar. Vai te dar prazer no que você faz. Vai ser uma pessoa que vai te influenciar para você continuar. Vai ser aquela pessoa que nos dias que você estiver abatido, ela vai te levantar na fé. Para qualquer projeto, seja oração, como eu falei, seja oração, seja o físico, né, seja o espiritual, seja o familiar. Deus vai levantar para estar ali com você. Eu gosto de uma passagem, não vou abrir aqui hoje, eu gosto da passagem que fala que o povo de Israel estava numa guerra. E estava aquela guerra rolando, os inimigos ali atacando com tudo, estava Josué, estava Caleb nessa guerra, empunhando as espadas e tal. E quando Moisés levantava a mão, o povo vencia. Quando Moisés baixava a mão, o povo perdia. E aí Deus levantou 2 auxiliares para cada um ficar segurando no braço dele. Que aquela guerra durou o dia inteiro. Você imagina, você fica um pouquinho com o braço levantado na igreja, dói, né? Aí a pessoa vai, levanta a mão, igreja. Aí ela já vai descendo, por quê? Porque o natural cansa. E aí Deus levantou 2 homens auxiliares para segurar nos braços de Moisés, porque se ele abaixasse a mão, a guerra era perdida. Então, até nos momentos que você estiver cansado, Deus vai levantar auxiliares para você. É aquela pessoa que vai te dar uma palavra, aquela pessoa que vai animar o seu ânimo, é aquela pessoa que vai falar, não, eu estou contigo, vamos fazer esse projeto, vamos realizar essa obra, estou contigo em oração, vou pegar a sua causa, vou apresentar a Deus. Deus vai levantar, meu. Que você está entregando para Ele, está dando controle da sua história. E olha aqui, verso 5 ainda. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele vai fazer algumas coisas por você. Sabe o que está escrito na sua Bíblia? O que está escrito aí? Tudo. Não tem uma obra que Ele não consiga realizar. Não tem nada que Ele não consiga fazer. Controle de tudo está nas mãos dele, Criador de todas as coisas. Olha para quem você está entregando o teu projeto. Não confia. Precisa ficar toda hora, Deus. Não precisa. Não precisa. Ele que é o que por nós tudo executa. Nós vamos ver agora no 57. Salmo 57. Vamos lá? Senhor, estamos com sede. Não tem torneira no deserto, Senhor. Não tem poço no deserto. Não tem rio no deserto. Senhor, faz chover então. Foi assim? Não. O Senhor tirou água da rocha. O impossível que Ele age. Não precisa ensinar, não. Senhor, se chovesse um pouquinho, eu pegaria um balde, encheria de água e beberia.
Senhor, se o Senhor brotasse da terra um riachinho, Senhor. Mas o que aconteceu? Do improvável, Ele executou o milagre. Salmo de número 57, verso 1 em diante, que diz: tem misericórdia de mim. Misericórdia é pena não, tá, irmãos? Diga comigo, misericórdia não é pena, é o amor de Deus. Amém? Essa é pedindo, Senhor, olha para mim. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim. Olha o que Davi falava: Senhor, olha para mim. Olha para mim com os teus olhares de amor. E aí ele diz aqui, ó. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim. Porque a minha alma confia em Ti. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Entrega os teus planos ao Senhor, eles serão estabelecidos. É confiança. Andar com Deus é confiança. Hebreus 11, versículo 6, final do versículo 6, diz que aquele que se aproxima de Deus, necessário é crer que Ele existe e que Ele é recompensador de quem o busca. Então não adianta se aproximar de Deus com a dúvida no coração, que a pessoa não vai ser atendida. Tem gente que vem, mas no coração está duvidando: será mesmo isso que vai acontecer? Será que fulano vai mudar? Será que a porta vai abrir? Enquanto você estiver no será, Deus não age. Agora, quando você começar a determinar, vai acontecer segundo a vontade de Deus, porque a palavra está dizendo, meu irmão, aí acontece. Então, continuando aí: tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em Ti, e à sombra das Tuas asas eu me abrigo. A pessoa está andando no sol quente o dia inteiro, o que ela procura? Sombra. Quando ela vê uma sombra, ela para descansar um pouco e depois retoma a caminhada. É assim que tem que fazer, irmãos: descansar nas asas do Senhor. Ó, e na sombra das Tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Senhor, eu vou ficar quietinho aqui, o Senhor vai agir. Aí quando passar esse período difícil, eu volto a caminhar. Olha que coisa linda, irmãos. A pessoa quando está cansada, irmão, ela tem que parar e descansar. Mas descansar em Deus. E a gente começa a descansar em casa. Estou tão cansado, vou descansar em casa. Está errado. Se o Senhor não der descanso, meu irmão, a pessoa pode ficar uma semana, um mês, um ano em casa. Ela não tem descanso aonde? Não. Pode descansar o corpo, mas a alma dela não tem descanso. Por quê? Porque ela não tem confiança de que um projeto vai ser realizado. Ela perdeu a esperança que a vida dela pode mudar. Então a gente tem que buscar descanso. Está caminhando, cansou? Para na presença de Deus, na sombra das asas de Deus. Senhor, eu quero descansar aqui, renova minhas forças. Eu não posso desistir, o projeto não pode parar, porque não sei qual construção, né? Se a obra fica lá, você levanta lá uma parede de lajota, passa ali um ano, dois, aquela parede já não serve mais, tem que derrubar ela e começar de novo. Senhor, a obra não pode parar. Eu estou cansado, o Senhor me renova aqui, até que passe esse momento difícil e eu volte a colocar as coisas em ordem. Vamos continuar aí. Verso 2: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. É a palavra que Deus colocou no coração para você. Estamos diante de um Deus que tudo executa, tudo Ele faz. Não há nada que Ele não possa fazer. Verso 3: e Ele dos céus enviará o quê? O auxílio, e me salvará do desprezo daquele que procura me devorar. Quem é que quer nos devorar? Não é o Satanás? Não é o diabo? Que fica bramando como um leão querendo tragar, querendo fazer você parar a obra, querendo fazer você desistir da presença de Deus. Ele vai te livrar. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. Quem é a verdade que liberta? Jesus. Ele vai enviar a palavra para você. Jesus é a palavra.
Nós não temos Jesus, carne e osso nos nossos dias, mas temos o Verbo vivo. Ele está no nosso meio. Amém? Para encerrar a mensagem de hoje, Deus colocou no meu coração Isaías 43. Você está aí em Salmos? Provérbios, Eclesiastes, Cantares e Isaías. Tudo aí pertinho. Deus colocou no meu coração. Não estava nem preparado, não, mas Ele colocou no meu coração para falar isso aqui para você. Isaías 43. Nós já estamos diante de um Deus que por nós tudo executa, que envia o auxílio, que tudo faz. Isaías 43, versículo 26. Vamos lá, para a gente encerrar e orarmos ao nosso Deus. Diz assim: procura lembrar-me. Deus, quando você entrar na presença dele, Deus fala: procura me lembrar daquilo que eu falei contigo. Pastora, Deus tem amnésia? Pastora, Deus tem falta de memória? Não, a gente tem. Porque é levantar a primeira situação, a gente esquece daquilo que Deus falou no nosso coração. Eu trouxe uma mensagem quarta-feira falando sobre Jairo. Jairo, quando ele se lançou aos pés de Jesus, falou: Jesus, vai na minha casa, minha filha, a única filha que eu tenho está morrendo. Vai lá. Jesus fala: eu vou, eu irei contigo. Nisso que Jairo está caminhando com o Senhor, aparece uma mulher da mesma idade da filha dele, só que em doença. 12 anos com fluxo de sangue. Imagina essa mulher como era anêmica, como era fraca, como era desbotada, falar assim, como era sobrecarregada. Aí no desenrolar, o povo apertando Jesus, todo mundo querendo cura, todo mundo querendo pegar, abraçar, estar perto. Essa mulher toca em Jesus, a virtude de Jesus sai, ela é curada. Jesus vai e diz: vai, tua fé te salvou, seja curada desse mal. Tudo ali acontece num espaço de tempo que a gente lê rápido na Bíblia, mas talvez a casa de Jairo não fosse tão perto. Talvez essa história não tenha passado tão rápido como a gente lê. Talvez Jesus estivesse perguntando: quem me tocou? E ninguém falava nada. Aí os discípulos começam: Senhor, todo mundo está te apertando, encostando. O Senhor ainda pergunta quem te tocou? E Jesus fala: não, foi um toque diferente. Até essa mulher abrir a boca, deve ter passado um bom tempo. Sabe por quê, irmãos? Porque na época do povo de Israel, na época da Bíblia, as pessoas que tivessem qualquer tipo de fluxo de sangue, elas tinham que ficar fora do arraial. Elas não podiam estar no nosso meio assim. Né? A mulher, quando estava no período dela, ela ficava 7 dias afastada. Porque até o lugar que ela sentasse se tornava impuro. Era uma lei muito, muito rigorosa. Então imagina essa mulher 12 anos sangrando direto, né? Se alguém soubesse que tinha alguém com fluxo de sangue no meio do povo, contaminando o povo, essa pessoa tinha que ser apedrejada. Olha que lei dura, né? Por isso que Jesus veio trazer para nós a salvação pela graça. Pois pela lei está todo mundo condenado, acabou. E aí, meu irmão, imagina o medo dessa mulher de falar: fui eu que toquei porque eu estou com fluxo de sangue e eu acabei de ser curado. Todo mundo ia olhar para ela na hora, como olharam. Só que o medo, né, como eu falei, talvez passou um desenrolar de tempo ali, está Jesus. Alguém tocou. É igual o pastor não pede testemunho. Alguém testemunho, aí todo mundo fica com vergonha de dar o testemunho, com medo de dar o testemunho. Ah, mas se eu contar o testemunho, eles vão saber que eu tinha tal doença. E daí, se não foi curado? Imagina que o Espírito Santo entrou dentro dela e fala: logo, mulher, se você foi curado em 12 anos de fluxo de sangue, talvez tenha alguém na multidão que é igual a você. Testemunho salva alguém. Isso que é importante, dar testemunho. É aquela mulher tremendo, diz a Bíblia, que tremendo e temendo, morrendo de medo. Ela chega diante de Jesus e fala: fui eu. Porque há 12 anos eu tinha um fluxo de sangue, imagina todo mundo olhando, né? Todo mundo olhando para ela. Já tinha alguns assim, ó, já pegando a pedra. Mas quando ela abre a boca e diz: mas eu fui. Aí a pedra, é solta. E Jesus fala: com certeza, a tua fé te salvou. Vai em paz. Mas não é bem da mulher que eu queria falar, eu quero falar de Jairo.
como eu falei na quarta-feira. Jairo está ali, podia ter, Jesus, minha filha está morrendo, já deu testemunho, vamos embora. Só que Jairo não abre a boca. Jairo não abre a boca. Imagina que passou ali um período de 3, 4, 5 horas ou até mais. Vamos supor que a casa dele não fosse perto. Está Jesus andando, a multidão atrasando, é testemunho, é gente para curar, é aquela coisa toda. Para quem tem pressa, parece uma eternidade, né? Anda logo. Mas ele não abre a boca nem para apressar Jesus, porque ele confiou no que Jesus falou. Eu vou. E aí, irmãos, chega um e dá uma notícia para ele: Jairo, infelizmente você demorou demais. Você não estava nem em casa para ver sua filha morrer e se despedir. Não incomoda mais Jesus. Acabou. Jairo abriu a boca? A palavra diz que não. Jesus que respondeu no lugar de Jairo: não se preocupe, a menina não morreu não, ela apenas dorme. Mas a menina tinha morrido sim. Tinha morrido porque no desenrolar da palavra, depois você assiste o culto lá de quarta-feira, no desenrolar da palavra, o próprio Jesus fala que o Espírito voltou para ela. Ela tinha morrido. Só que Jesus estava olhando com os olhos da fé. E Jairo, até aquele momento, de ver a menina morta, estirada-se na cama, Jairo não abre a boca. Sabe qual é a lição que eu tiro disso? Que Jairo tinha confiança em Deus, em Jesus. E muitas vezes a gente não tem essa confiança. Jesus fala: não se preocupe que eu vou fazer. Aí passa 2, 3 horas: Jesus, fala lá um negócio para mim. Jesus, fala lá para mim. Jesus, muda isso para mim. A gente já fez oração uma vez. Orou uma vez, meu irmão, confia. Mas aí vem a dificuldade, a pessoa na hora esquece o que Jesus falou. Esquece. Jesus falou o tempo todo para os discípulos: olha, vai acontecer isso e isso comigo, você é crucificado, jogado lá, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Quando Maria Madalena chega falando: Jesus ressuscitou. Mentira. Você está ficando doido, você está iludida. Eles não acreditaram. Porque o medo fez eles esquecerem do que Jesus tinha falado. Mas Maria lembrou. E quando ela lembrou, ela saiu correndo para dar notícia. Irmãos, quando você guarda a palavra, é o que Deus está falando aqui, procura me lembrar. Não é que Deus é esquecido, é você que se esquece. É você que se esquece na hora de dificuldade a palavra que Ele te deu. Então, por isso que é necessário, quando você chegar diante de Deus, lembrar: Senhor, o Senhor me falou isso ao coração. O Senhor me deu essa palavra. Senhor, quando eu botei meu pé na igreja, foi essa palavra que eu recebi. E a gente tem memória boa, lembra, né? Jesus, o Senhor falou isso no meu coração tão vivo, que eu não vou esquecer. Aí você está no ato de lembrar a Deus, você está lembrando. E a fé é avivada. E aí Ele tem liberdade com isso de estabelecer os teus planos, de fazer aquilo que você precisa. Continuando aí, procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente. O que é o juízo? O juízo é o tempo da ação, o tempo de executar. Está diante do juiz, ele já está movendo a ação. Então você ficou na presença de Deus: Senhor, tua palavra me disse ao coração que o Senhor falou. Eu estou aqui em juízo, Senhor, confiando que o Senhor vai fazer essa obra. Ele diz mais, apresenta as tuas razões, Senhor. Eu estou aqui porque o Senhor falou comigo, eu estou em juízo contigo, porque isso. Aí você fala o seu plano, você fala o seu desejo, você faz o seu pedido. E aí, para o final, vamos ler? Apresenta as tuas razões. Vamos ler juntos agora? Para que te possa justificar. Para que o Senhor possa te justificar. Ou seja, te dar a resposta que você precisa. Fazer a obra que você precisa. Estamos diante de um Deus que por nós tudo executa. Então, irmãos, nós não estamos diante de qualquer pessoa. Nós não estamos diante de qualquer um. E tem gente que vira as costas para Jesus. Tem gente que dá prioridade a outras coisas, não dá prioridade à palavra. Então, não tenha temor e tremor diante dele. Você está diante de um Deus que está no lado bom, ansioso para te abençoar. Ele quer estar junto contigo nas suas conquistas. Ele quer que você seja uma bênção. Amém? Então deixa eu orar por você que está em casa. Meu Deus,
É o Senhor que nos resgata. É o Senhor, meu Deus, que nos direciona. Meu Deus, as pessoas como essas que estão em casa nos acompanhando, elas chegam à tua presença com um desejo forte no coração, meu Deus. É a mudança de vida que essa pessoa está precisando, está buscando, procurando. Mas talvez ela olhe com os olhos naturais e não vê como solucionar aquilo. Mas, Senhor, ela aprendeu a estar confiante em Ti. Porque o Senhor é que tudo executa. E nós precisamos esperar a resposta que vem da boca de Deus. Nós precisamos esperar com paciência. A gente precisa apresentar, por mínimo que seja, qualquer intenção, ideia, sonho, projeto, orações, clamores na tua presença, para que o Senhor venha estabelecer. Nós precisamos chegar a um nível de confiança tão grande, Senhor, como o de Jairo. Pode até parecer que o Senhor está demorando, mas está confiando na palavra que Ele deu. Quando Jesus entrou na casa de Jairo e fez aquela obra maravilhosa, a menina estava morta, mas Jesus levou ânimo para Jairo o tempo todo. E Jairo não abriu a boca porque confiava. Davi confiava em Deus. O Senhor prometeu o trono para ele. Mesmo que ele estava fugindo de exércitos, mesmo que o inimigo estava ali no encalço dele, ele estava lembrando da promessa que o Senhor fez. Lembra o Senhor. Entra junto em juízo. Apresenta as tuas razões. Deixa Ele te justificar. Entrega o teu caminho ao Senhor. Dá o controle para Ele. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Senhor, eu estou me aproximando do Senhor, crendo que o Senhor existe. Que o Senhor é recompensador de quem te busca. Eu estou te buscando agora, Senhor. E esta pessoa está botando desejo agora na tua presença, Senhor. Ela está dizendo, Senhor, estou buscando por um filho. Estou buscando pelo marido, pela esposa. Senhor, é aquela porta de trabalho, é meu negócio próprio. Senhor, é algo no meu coração. Essa pessoa está colocando desejo. E ela está confiando, entregando o controle da vida dela. Porque se o Senhor não edificar, em vão trabalhos que edificam. Senhor, ela está colocando até a segurança da casa dela, dos bens dela, da família dela no Senhor. Porque se o Senhor não vigiar, em vão trabalhos que vigiam. A sentinela, os guardas. Senhor, ela está entregando tudo porque ela confia. E eu tenho certeza que a resposta da boca do Senhor para esta pessoa será favorável. Porque tudo que ela coloca nas tuas mãos, o Senhor analisa, vê o projeto, se alia junto com ela e ali o Senhor executa. E assim eu creio, Pai, que essa pessoa recebeu do alto o entendimento para ver as coisas mudarem na vida dela. Meu irmão, você precisa sair da mesmice. Quando eu digo sair da mesmice, é da mesmice espiritual. Tem que crescer na fé. Precisa edificar e andar de acordo com o que a palavra está te mandando andar. Sair desse desespero espiritual de estar toda hora, Senhor, não esquece não, hein, Senhor. Tem pena de mim, Senhor. Deus não tem pena de ninguém, não. Tem misericórdia. E a misericórdia se renova todos os dias pela manhã. Toda vez que você abre os olhos, as misericórdias já se renovaram sobre a tua vida. Então confia nesse Deus que você vai buscar. Confia nesse Deus que você serve. E Ele estabelecerá os desejos do teu coração. Diga amém. Diga graças a Deus. Então diga comigo, na hora certa, o Senhor fará acontecer. Meu irmão. Agora é o seu momento de estar diante do Senhor, apresentando a tua causa. Apresente, Senhor, as suas razões. Apresenta ao Senhor agora os teus sonhos, o teu desejo. Apresenta tudo a tua volta. Só a fé nos leva a ver
paciência pra esperar, pois o tempo certo eu sei que Deus vai me alcançar e asas de águia me trará. Voarei mais alto que a adversidade.
satisfação. Quando você não se precipita nas atitudes, mas como Jairo, você entende que confiar em Jesus é a sua melhor e única opção. Ele tem o tempo certo, ele não falha não. Fui justo e hoje sou velho, já dizia Davi, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deleitos também do Senhor, Ele concederá os desejos do teu coração. Entre no juízo, meu irmão, apresenta as tuas razões, Ele pode te justificar. Ele está te ouvindo, Ele tem prazer. Se eu me cansar, ainda haverá forças para acalmar, a ciência para esperar, pois no tempo certo eu sei que Deus vai me alcançar, e asas de águia me dará, e voarei mais alto na adversidade, e a adversidade cantarei, e cantarei, valeu a pena esperar. Diz que me renova, é o Deus que está sentado no mais alto trono, sublime trono, esperando a hora certa pra me abençoar. Eu não vou viver pelo que vejo, o que eu vejo me entristece, mas o que meu Deus me fala, isso me alegra o coração. Lembra das palavras de Davi: deleita-te, alegra-te no Senhor, Ele vai conceder os desejos do teu coração. Havia um desejo no coração de Jairo que era maior do que o seu medo, era maior do que a sua dúvida, era maior do que a multidão, era maior do que o tempo da espera. O Senhor vai te dar asas, meu irmão. Você vai voar além das adversidades. Você vai se aproximar crendo. O juízo será executado na sua vida. Ele vai trazer a resposta da boca dele para a tua vida. E voarei mais alto que a